Bom, bom dia. É bom ver um monte de gente conhecida. E, antes de mais nada, queria agradecer a oportunidade de estar aqui num momento tão importante, né, para o Instituto e dizer que passei 20 anos da minha vida aqui dentro desse Instituto e, como o Carlão disse, a gente rever professores, rever vários amigos e ter a oportunidade também de estar conhecendo gente nova, como minutos atrás já conversando com uma aluna que está iniciando aqui, que já tem interesse em fazer coisas pela Amazônia. Então é um momento assim extremamente importante e eu vejo que o Instituto de Biofísica ele tem uma coisa que impressiona muito, que quer dizer, dispensa qualquer comentário a relação de produção desse instituto, o número de formatos, como a Narcisa já mostrou inicialmente, mas a questão também do coração, alguma marca que fica, né, que é uma coisa emocionante, que é uma coisa interessante ver, por exemplo, o Carlinhos receber um prêmio, uma homenagem, quer dizer, tudo isso eu acho que faz parte de uma casa, né, que obviamente tem os seus problemas, como todo lugar, mas que tem uma preocupação, né, de manter a coisa viva, importante, como já foi dita por vários aqui. Bom, a gente ficou pensando quando recebeu o convite, que obviamente, repito, fico bastante feliz, né, de poder participar, sair na fotografia, né, que certamente futuramente outras séries dessas virão e a gente vai ter outras marcas aí. E o bonitão não existe mais, né? Então, o tempo é implacável. Bom, então, a gente ficou pensando quando recebeu o convite o que falar aqui em 20 minutos, né? Que às vezes a gente fica pensando é tempo demais, mas quando a gente começa a falar é tempo de menos, né? O Luiz Carlos aí, se tivesse que apresentar tudo, né, no Luiz, a gente estaria aqui. Então a gente, claro que eu vou pular algumas coisas também, mas a gente veio com o objetivo de que certamente muitos aqui, o Olaf e outros aí já estão careca de ouvir essa história, mas muitos ainda não tiveram a oportunidade de conhecer uma história que tenha o início com o Wolfgang, né, que até me lembro agora de uns momentos, né, a Sandrinha não está aqui, mas eu tentava, quando eu estava fazendo o mestrado, às vezes me inscrever na disciplina de metodologia científica do Dr. Chagas, e que estava sempre lotada, né, a gente de vez em quando pegava umas caronas aqui pelo auditório e tal, para tentar poder participar em algum momento dessa situação. Mas eu lembro de reuniões no laboratório de radioisótopo, não me lembro o ano disso, o Wolf Penafranca, e o Wolf uma vez fez um comentário que até hoje eu não esqueci dele, que foi muito interessante, que o professor Chagas, que na época ele estava como presidente da Academia do Vaticano de Ciências, então ele vinha esporadicamente ao Instituto, e o Wolf tinha encontrado com ele no corredor, esse era um comentário do Wolf numa de nossas reuniões no laboratório de radioisótopo. E ele disse que ele fez um comentário assim para o Penafranca: me impressiona o professor Chagas estar tanto tempo fora e de repente me para no corredor e me pergunta alguma coisa muito atual daquilo que o Wolf e o grupo estavam fazendo naquele momento. Então, assim, o professor Chagas ele acompanhava tudo que acontecia, né? Também encontrei a Claudinha aqui fora, ainda agora, e ela lembrando, se você lembra, há não sei quantos anos atrás, que eu trabalhava com uma absorção atômica no laboratório, e o professor Chagas, que tinha acho que recebido a Claudinha como aluna de iniciação científica, queria fazer algumas análises de sódio e potássio, se eu não me engano, em células do coraquê. Então, são várias histórias, né, que acho que a gente ficaria aqui horas contando alguma delas. Mas o que a gente pensou em colocar para vocês foi os 20 anos de estudos, 22, né, para ser mais preciso, 23 anos, né, então no 23º ano, de estudos de mercúrio na região amazônica, com uma parceria entre a UNIR e a UFRJ, e especificamente com o Laboratório de Radioisótopo, e que agora com o Instituto, né, com o projeto do IPETAN, certamente vai desdobrar em outras linhas dentro dos estudos. Bom, Rio Madeira, aí tá, nessa foto já mostra o porquê Rio Madeira. E eu fiz aqui um breve histórico, né, desses estudos, como eles começaram.
Começa em 87 com o Wolff e o Drude, como o Carlão já disse aqui, na época era aluno de doutorado do Wolff. Aliás, tem um dado interessante, né? O Wolff foi o primeiro aluno do professor Wolfgang, né? E eu fui o último aluno do professor Wolff. E o Drude foi com quem a gente aprendeu muito. Em 87 eles iniciam os estudos lá na região por conta da questão do mercúrio na atividade de mineração de ouro, e daí nada parou, daí vem essa sequência de coisas aí, que em seguida o Olaf está entrando no grupo, e logo o Drude passou para a Federal Fluminense, para a Geoquímica, e o Olaf começa a assumir o comando dessas atividades, e eu sempre ali junto, né? Foi aí que saiu o mestrado, doutorado. E aí o Olaf consegue um projeto com a União Europeia, que se consegue montar uma estrutura laboratorial na Amazônia, que a gente entendia, com a ideia de Wolfgang, que a Amazônia precisava se estruturar para estudar o seu problema. Bom, então a partir daí o Olaf aprova um grande projeto com a União Europeia, e aí se implementa um laboratório que inicialmente chamamos de Laboratório de Mercúrio, na Universidade Federal de Rondônia, que foi coordenado nessa época pelo professor Eni Glória, que por conta disso virou reitor, ficou 8 anos como reitor e hoje continua lá trabalhando no nosso grupo. Em 99, né, aí já dando um bom salto, né, nas informações, foi um momento em que a gente consegue um projeto grande também do Programa Norte de pós-graduação, e que tinha uma bolsa de pesquisador visitante, em que o Wolff me liberou para ir para a Amazônia. Fiquei 3 anos liberado pelo Instituto de Biofísica, na época eu era biólogo aqui pela universidade, aqui pelo Instituto, né? E a gente foi passar em Rondônia a partir de 99, mas a coisa foi tomando uma direção tamanha que a gente passou no concurso em seguida, e aí a gente pediu demissão aqui e assumiu lá. E a partir de então a gente começou a fazer uma interação, parcerias com instituições como essas que estão aí descritas, né? E com algumas instituições regionais também, como a Eletronorte, e grupos da própria instituição da UNI, que estudava grupos faziam estudos de avaliação humana. Bom, em 2007 a gente consegue, através de financiamentos de projetos, que aí a possibilidade na região amazônica elas se ampliaram bastante em função do CNPq, colocando muitos recursos, INEP, etc. E a gente foi conseguindo aí, obviamente, atrelado, associado com o Instituto de Biofísica, lá com o Radisório, aí a gente conseguia ganhar tudo que enviava, né? Inclusive a gente começou até a reduzir, porque a gente já não estava dando conta de dar conta de tantos relatórios e etc. E tal. Então, a partir daí, a gente tem FINEP, CNPq, CT Saúde, Biotecnologia, CTIDO, e por aí foi. E aí a gente foi ampliando e seguindo outras direções de estudos, além, sempre o mercúrio como carro-chefe, né, desses estudos. Em 2009, a gente culmina com mais um outro projeto, um CT Amazônia, um estudo preditivo, já associando com grupos aqui da ecologia, com o Alex, Prast, né? Continuando com o grupo do radioisótopo, e também o IPETAN, né, que é um grande projeto que a biofísica está gerenciando, e que todos os estudos são, quer dizer, toda a área de estudo é o estado de Rondônia, que na época a gente conversou um pouco sobre isso, já tínhamos bastante coisas na área ambiental e precisaríamos associar um ambiente de saúde interagindo com o grupo lá do professor Idelbrando Pereira da Silva, que estuda malária, e a gente está com isso. Esse é o projeto do momento, vamos dizer assim. Bom, e voltando um pouquinho para a história do mercúrio na Amazônia, tudo começa quando começa a surgir essas questões de notícias em jornais e etc. e tal, em que a universidade de lá contacta o Wolfgang aqui em 86, e as coisas começam a partir de então, de vez em quando, até hoje ainda saem algumas matérias em jornais com bebês, com mal formados e etc. e tal. E a gente, a partir de então, começa a desenvolver vários estudos na região, e
começamos, a partir de 99, como eu disse anteriormente, desenvolver estudos em que pudesse abranger o maior número de áreas possíveis, uma tentativa de fazer diagnóstico, uma vez que as informações na Amazônia eram muito pequenas, ou melhor, nessa região aí eram muito pequenas. Então, estudos de qualidade, vou andar um pouquinho rápido, para a gente não perder muito tempo. Então, alguns estudos de qualidade de água na região de Porto Velho, estudos na região ribeirinha, né, que é uma área em que a gente tem como áreas-alvo, né, pela questão da contaminação de mercúrio, que está totalmente voltada para a ingestão de peixes, né? Então, a gente tem priorizado as áreas ribeirinhas. Áreas de garimpo, tem vários outros tipos de garimpos na Amazônia, além do garimpo de ouro, garimpo de Bom Futuro, por exemplo, onde nós tivemos esse projeto de avaliação de risco em conjunto com a Fiocruz e o Laboratório de Radioisótopos, com estudos também num reservatório. Essa é uma prioridade que o Olaf vem dando aos estudos de mercúrio do grupo dele, com relação a priorizar áreas de reservatórios artificiais. Mais recentemente, a gente também está atuando na área do reservatório, dos reservatórios, dos futuros reservatórios que estão sendo construídos na região do Rio Madeira, as usinas hidrelétricas de Samuel e de Santo Antônio de Giral, que está aí na mídia o tempo todo, e mais ao sul do estado, com uma região que está com uma atividade agropecuária intensa, a gente tem atuado também. E, como o Carlão colocou anteriormente, com a tentativa de mostrar no mapa que Campos de Goytacazes não está tão longe assim, não está nada longe. Qualquer coisa que se faça na Amazônia, a escala é completamente diferente. Eu costumo dizer para os meus irmãos, às vezes, quando eu venho de carro de Rondônia até o Rio de Janeiro, de que dá para a gente tomar café em São Paulo e voltar para almoçar no Rio de Janeiro novamente, porque essas distâncias de 400 quilômetros são 5 para a gente. Por exemplo, esse estudo que nós fizemos em Porumbiara, na região sul do estado, nós andávamos 800 quilômetros para chegar até o local. E isso foi um projeto financiado pela FINEP, aí, que a gente passou 2 anos fazendo esse trajeto com coleta de amostras e etc. Então, fazer trabalho na Amazônia, muito embora agora com o IPETAN a gente já montou uma ponte aérea, né, o Galeão Porto Velho. Essa é a área mais recente que a gente vem atuando, que é no Rio Madeira, onde estão sendo construídas as duas. Acho que esse aqui acabou, né? Ah, não, ainda tem. Onde estão sendo construídas as duas. Esse aqui é o reservatório atual. Esse aqui é o reservatório atual de Samuel, né, que gera 200 megawatts aproximadamente de energia. E aqui estão sendo construídas as duas hidrelétricas. Uma em Santo Antônio, deixa eu me situar aqui. Não, está aqui para baixo. Aqui já está bem a jusante da área do reservatório. Inclusive, esse azul mais escuro é a área de projeção de alagamento. Então, aqui é a região, uma da hidrelétrica de Santo Antônio e a de Giral é nessa região aqui. As duas juntas gerarão quase 7.000 megawatts. Então, isso não tinha como não sair em função dessa grande geração de energia que essa área vai proporcionar. E pelo Instituto, né, pelo IPETAN, pelo projeto do INCT, uma das áreas que nós estamos atuando é o Lago do Curuzinho, que alguns aqui tiveram a oportunidade de participar numa expedição recente, agora em maio, com um estudo bastante amplo, né, numa área isolada, né, um dos objetivos era o trabalho em áreas isoladas, e aqui essas áreas são mais áreas de bastante lagos na região, que são bastante viscosas, muito peixe, quase todo o peixe
que é produzido na região vem dessa região, dessa área aqui. Isso fica aqui, o rio está descendo nessa direção. Porto Velho está a 250 quilômetros aproximadamente a montante dessa área, então também não é muito simples, andamos aproximadamente 18 horas de barco para voltar, né? Então de mais ou menos 12 horas de barco para chegar de Porto Velho até aqui e 18 horas para voltar. Então as dificuldades para se fazer o trabalho não são muito simples. Essa aqui é a rodovia que está sendo talvez ressuscitada, que é a 319, que liga Porto Velho até Manaus. E essa imagem eu trouxe até para mostrar um pouco mais para o Olaf, só para mostrar que uma das hipóteses que tínhamos, ela não está se confirmando, que era de que essa região de Cachoeira, aqui está o reservatório, está exatamente aqui nessa região. Porto Velho está um pouco a montanha, a jusante, a cerca de 10 quilômetros a jusante, e aqui o rio está descendo nessa direção, e aqui vai estar sendo construída uma das barragens, a de Santo Antônio. E um dos monitoramentos que estamos fazendo era que tínhamos uma hipótese que todo o mercúrio usado no garimpo nessa região aqui, que foi majoritariamente garimpada, que tem um registro e uma estimativa de mais de 100 toneladas de mercúrio tenham sido lançadas nessa região aqui, é de que como essas áreas, por uma barreira física natural aqui, uma área de cachoeira, podiam estar agarrado ou encaixado nessas regiões de cachoeira, mercúrio metálico poderiam se organificar, entrar na biota e contaminar a população. E a única possibilidade, e a gente sempre estudando uma possibilidade de como fazer uma amostragem nessa área. No rio tem uma dinâmica monstruosa que varia de 5.000 metros cúbicos por segundo a 40.000 metros cúbicos. É uma coisa impressionante, uma flutuação que pode variar de 12 metros aproximadamente, quer dizer, uma coisa que biogeoquimicamente falando é um negócio altamente dinâmico. E então nós tínhamos a hipótese de que poderia estar encaixado o mercúrio nessa área. E a gente tem feito isso, aproveitado que como está sendo escavada essa área para fazer a barragem, a gente está aproveitando para fazer amostragens mensais nessa área, né? E a gente não está confirmando aqui, são valores, né? E essas áreas fora, porque o material que se tira daqui, que não se aproveita, ele joga numa região chamada de bota fora, que tem que ficar sendo monitorado. E as próprias rochas, é interessante como se aproveita tudo. Esse canteiro a gente vem visitando mensalmente, é impressionante como muda de um mês para o outro e como se aproveita tudo. Como é rocha, eles montaram quase que uma fábrica de produzir pedra, rocha, material para que possa ser usado na própria obra. É uma dinâmica bastante grande. Aqui só para mostrar que as coisas continuam, os números, as concentrações do mercúrio nos níveis dos peixes que comem outros peixes continuam de níveis altos, por isso que requer uma necessidade de continuarmos monitorando. Eu vou estar pulando alguma. Aqui é para mostrar uma noção da quantidade que se come peixe das populações isoladas na Amazônia. Elas são também, provavelmente esses números não existam em lugar nenhum no mundo, né? Então, como o peixe é o vetor da entrada de metilmercúrio, essa é uma necessidade da gente estar monitorando a população, obviamente, que o ingere em maior quantidade. E essa população são essas comunidades que a gente mencionou. Puruzinho, a gente vem selecionando, a minha tese de doutorado apontou algumas áreas potencialmente críticas, né, usando a abordagem pelos parâmetros críticos que o Pena Franca tanto trabalhou. E a gente identifica Puruzinho como uma das áreas em que, nessa localidade, a ingestão em Puruzinho, teve um aluno que morou meio ano nessa localidade para saber quais as espécies que as pessoas comem, qual a quantidade que comem. Ele morou nessa comunidade praticamente 6 meses para levantar todos esses dados. E aqui para a gente ter uma noção também de valores de concentração de mercúrio nessas populações, né, sendo 6 o valor limite, né, que a OMS estabelece, 6 partes por milhão.
essa comunidade especificamente, ela tem como valor médio 17 partes por milhão. E a população basicamente consome peixe e farinha, né? A continuidade das investigações, porque embora os valores sejam altos, acho que o Olaf já deve ter dado várias palestras sobre isso, mas embora as concentrações do peixe sejam altas, a concentração na população seja super elevada, pelo menos 2 vezes mais o valor médio, essas pessoas não apresentam a neurotoxicidade, não são neuropatas, porque conseguem ficar em cima de uma canoa e flechar um peixe. Então, o que é que está acontecendo? A gente não tem informação. E dentro do IPETAN, alguns estudos estão tomando novas direções, né? Alguns estudos neurocomportamentais que envolvem grupos, inclusive o Marlon foi formado aqui também no Instituto, que atualmente está na Fiocruz, a professora Sandra, que trabalha com avaliação de risco, alguns testes psicológicos, a gente está envolvendo outros grupos da própria universidade nessa atividade, e estudos endócrinos que está sendo conduzido aqui pela Denise, a professora Denise Itamar, que acabou de chegar, para homenageá-la. Estão fazendo um estudo dentro dessa... Então, isso é a continuidade da gente. Paralelamente a isso, dentro do projeto IPETAN, tem dois alunos, também ex-alunos aqui do Instituto, recém-formados, o Sérgio e o Márcio, ambos alunos do Jean Remy, que estão com bolsa de pós-doc. O Márcio está morando em Rondônia, né? Já está totalmente incorporado lá na nossa equipe, né? Provavelmente vai até casar na região, já está vendo casa, essas coisas. A fixação é definitiva. Então, e eles estão conduzindo uma coisa nova dentro dessa... É uma rede latino-americana com um ensino de ecologia no pátio da escola. Isso é a vertente do projeto na área de divulgação, de educação, e o Sérgio e o Márcio já vem conduzindo isso desde o projeto anterior nosso, lá naquela região de Bom Futuro, aquela região de garimpo que a gente mostrou inicialmente. E eles fizeram uma implementação de treinar professores e etc., usando coisas muito simples e baratas, e que também recentemente foi conduzido lá no Lago do Curuzinho, né? Dentro foi, inclusive, coisa de um mês atrás, eles fizeram lá o segundo, que eles chamam de segundo Congresso Nacional no Curuzinho, né? Lá na comunidade. O primeiro congresso foi na semana em que estávamos lá naquela expedição grande, em que a comunidade participa, é muito interessante, tem dado bons resultados e acredito que talvez seja a grande novidade dentro do IPETAN, e eu acho que vai dar muitos bons resultados. Estão surgindo alunos da universidade, alunos da Unir, com interesse, alunos de áreas que assim, completamente, está sendo uma experiência muito boa para a gente, são alunos de outras áreas, a área da pedagogia, a área da psicologia. Então, assim, está sendo um grande desafio essa questão que talvez para o Instituto de Biofísica, e essa experiência eu venho tendo lá em Rondônia, porque lá a gente tem que bater o corne, cabecear, apitar o jogo, ir pro gol, bater palma. Temos que fazer tudo porque a universidade é muito pequena, mas isso dá uma dinâmica muito maior, né? Como o Carlão disse aqui, né? Você iniciar alguma coisa, e se essa coisa tem que ter defeito, que seja os seus, né? E você está iniciando, é uma coisa muito, uma oportunidade que certamente nós não teríamos aqui, né? Um instituto tão antigo, com tantas pessoas, em que a disputa é muito grande, você tem, então, a oportunidade, então tem os prós e contras, obviamente, né? Então, a universidade, ela tem conseguido desenvolver várias coisas, e eu tenho tido a experiência da multidisciplinaridade, de estar trabalhando em outras áreas eu acho que a oportunidade dentro do IPETAN talvez seja uma vertente bem interessante. Aqui só para tentar botar alguns números, né? Formação de recursos humanos em que a biofísica tem essa participação. Então, com esses estudos desde 87 que a gente colocou inicialmente, teve várias teses de Olaf, principalmente, acho que a sua foi a primeira, né, Olaf, na região, depois Jean, Cristal, que o Carlão já mencionou, que está na UEM, o M. Glória, que foi o reitor lá por conta
o N. Glória tem uma informação importante, foi o primeiro reitor doutor da Universidade Federal de Rondônia. Até então era mestre o reitor lá, e ele fez o doutorado dele baseado nessa interação, embora não tenha feito aqui no Instituto, mas foi com total apoio do Laboratório de Radisótopos, do Wolfgang, que já foi tão elogiado aqui, que certamente merece muito, né, os nossos elogios, porque dentro daquele gráfico, até que o Carlão mostrou ali, que ciências ambientais tem um pico, né, e tem aumentado, o Wolf tem uma participação, talvez, né, das mais importantes, em função da replicação que ele fez de tantos pesquisadores liderando grupos aí pelo Brasil afora. João Paulo também, a minha tese saiu lá. Nos últimos 4 anos, essa é mais ou menos a produção, né? Tem dissertações, várias defendidas, alguma por defender, e a gente conseguiu fazer alguma coisa bem interessante, que são alunos de lá que estão fazendo doutorado aqui, que até lá nós só temos um doutorado, até hoje, que é o doutorado que é comandado pelo professor Hildebrando, lá na área área de concentração parasitologia. Então, quer dizer, na nossa área a gente está bastante... ainda precisamos avançar mais. E aqui, pegando uma carona numa apresentação que o Drude, ano passado, teve lá com a gente, fez, eu peguei, essa é uma imagem, um resultado dele, né, uma informação dele, e achei muito interessante essa avaliação, porque ele diz que das 4 primeiras publicações sobre a situação ambiental do mercúrio na bacia do Madeira, nesse período aqui, elas somam um total de mais de 300 citações. E só essas 3 primeiras aqui é o Pfeiffer e mais alguém, quer dizer, o Wolfgang atuando. Aqui é uma imagem lá de um grupo, né, de balsas na época da atividade intensa da mineração, né, tinha muitas dragas. Tem um dado aqui que o Drude colocou que eu não sei se tem isso tudo mesmo, mas olha, total anual de publicações, atual, né, de publicações, já passam de 500 trabalhos. Eu não sei se tem... Bom, e aí, com tudo isso, a gente vem caminhando para tentar consolidar esse nosso grupo lá, né? Até então, numa condição de emergente, tentar montar algum Dinter, né, Narciso Dinter, né, que a gente está tentando ver se consegue viabilizar para fazer o casadinho. Aqui uma imagem da universidade, né, que fica bem. Eu estava conversando com a Mônica, né, sobre a possibilidade, por exemplo, você tem estrutura aqui isso aqui é uma parcela de um estudo de um grupo que está atuando conosco lá na área de botânica. Então, você tem um laboratório vivo bem ao lado da universidade, que é muito facilita e que é o grande diferencial que a gente tem no sudeste ou no sul do país. Bom, e aí, como não podia deixar de ser, a gente, dentro dessa evolução toda que a gente comentou até agora, a gente fez uma reinauguração do laboratório, através daqueles projetos que nós conseguimos ampliar a estrutura física e etc., que alguns de vocês tiveram a oportunidade de ver lá. Nós não poderíamos deixar, obviamente, de dar o nome nessa ampliação ao Wolfgang Pfeiffer, né? E isso em novembro de 2007, a gente teve a oportunidade, e ele aceitou o convite, de nos dar o prazer de fazer isso com ele presente, e a gente conseguiu ampliar. A Narcisa já até mostrou algumas imagens, aqui a imagem do dia foi dia 14 de 11 de 2007, a gente oficializou o laboratório como Laboratório de Biogeoquímica Ambiental Wolfgang Christian Pfeiffer, né? Aqui está o nosso velho mestre. E, como o Carlão disse anteriormente, lá também a gente segue as linhas do professor, que também, sem pesquisar, a gente obviamente não vai conseguir ensinar ninguém. Então, aqui tem parte da equipe recente, né? E agradecemos o convite. Obrigado.